Meus queridos e amados irmãos, quando eu me dirijo assim, eu não faço como os religiosos evangélicos, principalmente, porque lá, irmãos, para eles, é tão somente os que pertencem às sinagogas, que fazem parte do sistema religioso. Para os evangélicos, todos os demais não são irmãos. Precisam passar pelo rito de aceitar Jesus como Salvador, pelo rito de batizar em águas para a remissão de pecados, e uma vez por mês comer do pão e beber do suco de uva. Aí sim é chamado de irmão. Mas nós que temos o entendimento, que recebemos a revelação, sabemos que todos nós somos irmãos, pois somos um espírito revestido de carne e sangue, e não carne e sangue com o espírito. Nós não vemos uns aos outros na carne, porque Deus, que é espírito, ele é pai dos espíritos. Nós não vamos encontrar ele dizendo que é pai na carne, mas vamos encontrar dizendo que ele é pai dos espíritos. E aonde é que ele habita? Na carne? Nesse corpo aqui, que a religião diz que é templo do Espírito Santo? Não, ele habita no nosso espírito e testifica no nosso espírito que somos seus filhos. Quando se tem o entendimento, é fácil de se entender isso. Mas quando o véu está posto sobre o rosto, não tem como entender. São cegos guiados por cegos. O entendimento não vem. A mente está cauterizada. Eles são filhos de Deus, como nós somos. Mas não tem o entendimento que temos. Mas vamos lá, deixa isso para lá. Um forte abraço a todos os nossos irmãos. O tema de hoje está registrado no livro histórico de Lucas, capítulo 16, a partir do versículo 19. Mas eu vou me ater ao 23. E o tema de hoje é: os fariseus acreditavam na imortalidade da alma e do corpo. Jesus, então, dava uma lição de moral neles. Aqui diz assim: no inferno, estando em tormento, ergueu os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Queridos, a religião, ela se pega a este texto para afirmar que o inferno é um lugar de lago de fogo e tormento eterno, e que este lugar existe. Eles gostam muito de amedrontar as pessoas com esse tal inferno e com esse tal Satanás como um ser espiritual. Se tirar da religião o inferno como lago de fogo e tormento eterno e ensinar que inferno, tanto no hebraico quanto no grego, significa sepultura, a parte mais baixa da terra, o lugar dos mortos para onde todos nós iremos, e tirar também esse ser espiritual, os templos esvaziam, porque as pessoas correm para os templos religiosos porque tem medo do inferno e tem medo de Satanás. Então a verdade é que o sistema religioso quer colocar medos nas pessoas, porque isto lhes assombra. As pessoas se apavoram quando ouvem falar do inferno como lago de fogo e tormento eterno. Se apavoram quando ouvem falar de Satanás como um ser espiritual. Então, os religiosos, eles têm medo da morte, eles têm medo do inferno, eles têm medo do diabo e eles têm medo do devorador. Eu tenho
uma mensagem no meu canal que eu falo dessas 4 coisas que levam as pessoas a frequentar os templos religiosos. Então eles lá acabam acreditando nesse inferno, porque segundo eles, lá irão todos que morrem sem Deus ou sem aceitar Jesus como Salvador. Então aqui neste texto, o fato de Jesus ter contado a história de rico e do Lázaro não lhes dão o direito de afirmarem a existência do inferno, como em outras passagens também relatada pelo próprio Cristo Nazareno. Então, eles pegam esses textos aqui dos livros históricos para justificar a doutrina acerca do inferno como lago de fogo e tormento eterno, para dizer que ele existe. E é comum ouvi-los dizerem que todos quanto não fazem parte desse contexto religioso irão para o inferno. Aqui Jesus estava se dirigindo aos fariseus. Em Lucas capítulo 16, versículo 14, olha o que diz. Os fariseus, que eram avarentos, ouviam todas essas coisas e zombavam dele. Dele quem? De Jesus. E foi preciso que Jesus lhes contasse essa parábola do rico e do Lázaro. Então o seu diálogo aqui trata-se das riquezas. Era disso que Jesus estava falando. De pessoas avarentas, que era comum naqueles dias elas servirem a 2 senhores. Que 2 senhores eram esses que elas serviam? A Deus e a riqueza. E não é muito diferente dos nossos dias. Infelizmente ou felizmente, a maioria das pessoas que frequentam esses lugares vão em busca de bênçãos, de prosperidade, de serem abençoadas, de terem cada vez mais, de possuírem. Querem casa, querem carros, querem vidas fartas. E então esses líderes religiosos trabalham essa fraqueza, essa necessidade dos filhos de Deus que lá estão, dizendo para elas, dizimam, ofertam, em outras palavras, barganham com Deus, que você será próspero, terá uma vida frutífera e abençoada por Deus. Então quem ouvia essa parábola contada por Jesus eram os ricos fariseus da sua época, porque eles se sentiam dono do favor divino, como nos dias de hoje. Os evangélicos são donos dos céus, só entram nos céus quem eles disserem que vão entrar, se seguirem os seus ritos, aí sim estarão no céu. Caso contrário, irão para esse tal inferno que a religião diz existir, que é o lago de fogo e tormento eterno. Então esses fariseus, eles eram ferrenhos seguidores da lei de Moisés. E era esse grupo que Jesus se dirigia. Era esse grupo de pessoas que Jesus usa essas 2 histórias. Para quê que Jesus lhes contou? Para dar-lhes uma lição de moral. O que é que existem dentro das sinagogas? Rudimentos da lei de Moisés. Eles lá diz que tem que fazer tudo o que Jesus de Nazaré fez. Se Jesus foi ao monte, tem que ir ao monte. Se Jesus jejuou, tem que jejuar. Se Jesus ia ao templo, tem que ir ao templo. Se Jesus falou que tinha que dizimar, tem que se dizimar. Tudo quanto o Cristo Nazareno fez dentro desses lugares tem que se fazer para que sejam salvos e alcancem a vida eterna. Eles vivem antes da cruz. E Jesus de Nazaré não era cristão, ele era judeu nascido de mulher.
ele disse: eu vim para cumprir a lei. Eu vim para cumprir a lei e para buscar e salvar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele recomenda aos discípulos, quando fosse ao mundo de Israel, pregar o evangelho da circuncisão, para que aqueles que crescem na mente fossem salvos da grande tribulação. Ele recomenda: não entreis pelos caminhos dos gentios, porque a comunidade gentílica não tinha nada a ver com a comunidade de Israel. Então aqui Jesus diz para esses fariseus hipócritas e avarentos que a riqueza do homem não constitui no bem em que ele possui. Essa história trata-se de uma lição de moral dada pelo Cristo Nazareno aos seus ouvintes, e nunca se deve fazer de uma história uma doutrina de regra e conduta, como é feito pelo sistema religioso, porque é isto que eles fazem. Pegam uma narrativa bíblica, uma história bíblica, e transforma isso num ponto doutrinário. E obriga os filhos de Deus que lá estão a aceitarem e seguirem esses seus achismos, esses preceitos que Paulo diz são preceitos de homens. Doutrina só existe aquela revelada a Paulo pelo Cristo ressuscitado, pelo Cristo ressurreto. Nas suas epístolas, que ao recebermos esta revelação, a gente passa a ter a mente ativada, o entendimento cada vez mais aguçado e conscientizado de que, como filho de Deus que somos guiados e dirigidos tão somente pelo Espírito, como está escrito em Romanos 8,14. E o Senhor é o Espírito, é a Ele que prestamos obediência, é a Ele que devemos tão somente obedecer. Não temos homens, alguns simples mortais, como senhores sobre as nossas vidas. Esses homens não têm nenhuma autoridade espiritual dada por Deus sobre a vida de quem quer que seja. É uma invenção de cada um deles, desse sistema religioso que é cruel, perverso e mau. Então nós hoje que temos a mente ativada, entendemos que somos a carta aberta, escrita do Cristo ressuscitado. Aonde é que esta carta está escrita? Na nossa mente. Na nossa mente. Não mais escrita em pedra, mas escrita na nossa mente. Quando se tem a mente ativada, quando se tem o entendimento, quando se recebe a revelação, não precisamos mais de carregar a Bíblia, que é um livro histórico, que eles dizem que ainda é profético, que tudo quanto está aqui, muitas das coisas ainda vão se cumprir, quando na verdade tudo já se cumpriu e ela é um livro histórico. Está gravado na mente, é a carta aberta, é a carta escrita, revelada pelo Espírito Santo de Deus. Então quando Jesus fala do rico e Lázaro, ele procurava falar dentro do entendimento dos seus ouvintes, dentro da sua cultura. O que ele falava ali não tinha nada a ver com o povo gentílico, pois somente os judeus que ele veio buscar e salvar entendiam dentro da sua linguagem, dentro da sua cultura. Porque eles criam que quando morressem, achava que Abraão estava esperando eles lá no céu. Era assim que eles criam. Então Jesus procura contar uma parábola dentro dos seus entendimentos, dentro da sua cultura. Era na verdade isso uma lenda. Os fariseus acreditavam na imortalidade da alma e do corpo.
Jesus, sabendo disso, procurava então dar-lhes uma lição de moral. Olha o que acontecia se na verdade fosse de forma literal. Eles iam ver o sofrimento um do outro. Se tivesse que interpretar esse texto de forma literal, quem acreditava nisso eram os fariseus. Está aqui no versículo 24. Então clamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe a ponta na água, a ponta dos seus dedos, e refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Quem cria nisso? Eram os fariseus. Então eles viam um vivo no céu e o outro queimando nesse suposto lago de tormento eterno, lago de fogo e tormento eterno, que a religião chama de inferno. Isso não era possível. Isso era uma lenda e não uma história real, como pretende afirmar os religiosos, principalmente os evangélicos. Nessa história, o corpo não está glorificado. O corpo não está glorificado. E sim, o mesmo. Leia Jó, capítulo 14, João 14, 10 ao 12. Se essa história é literal, como os religiosos creem, então Jesus está contrariando. Jó 14. Jesus está contrariando o Salmo 6, versículos de 4 a 5. Porque diz que não haverá lembrança. Ele está contrariando Eclesiastes 9, 4, 5. Então, queridos, fique claro, fica bem entendido que este inferno criado pelo sistema religioso, como lago de fogo e tormento eterno, ele não existe. É uma mentira, é um engano do sistema religioso, como muitos outros, contado por eles. Quando seu entendimento abrir, quando você tiver a mente ativada, dada tão somente pelo Espírito Santo, vocês verão as arapucas que vocês estão se metendo. Vocês não têm e não vivem essa liberdade no Espírito. Vocês estão buscando um reino que já está dentro de cada um de nós. E o seu reino, ele é paz, alegria, justiça. Vocês não reinam em vida, porque o sistema religioso é cruel, perverso e mau. Escravizam cada um de vocês. Vocês são escravos de um sistema religioso, quando na verdade deveriam serem o que? Livres. Pois se o Filho verdadeiramente vos libertar, sereis livres. E somente a verdade, a sã doutrina, pode libertar. Graças a Deus, depois de 46 anos, eu fui liberto desse sistema religioso. Hoje eu não tenho nenhum sentimento de culpa como tinha quando lá estava. Consciência pesada como tinha quando lá estava. Alguns deles, para se mostrarem santos, eles dizem que não tem, mas a grande maioria deles tem consciência pesada e sentimento de culpa, porque lá tudo que se faz leva a ter consciência pesada e sentimento de culpa. Porque por mais que eles tentam se aperfeiçoar, fazerem o melhor, aspas, para Deus, eles não conseguem. Estão sempre esbarrando em algo que lhes causa sentimento de culpa e consciência pesada. É verdade isso. Quando deitam e que fazem uma reflexão sobre o dia que passou, sobre alguns acontecimentos que ocorreram em relação ao próximo, do que eles disseram, a consciência pesa, acusa.
Aquela relação de Gálatas capítulo 5, que Paulo fala de obras da carne, muitos deles vivem cometendo. Como não ter consciência pesada? Sentimentos de culpa. Dentro desse evangelho, aspas, que eles pregam e que eles ensinam, voltado para o mundo da carne, porque eles nos veem na carne, e quando nós vemos os outros na carne, nós julgamos e condenamos, quando deveríamos ver o nosso irmão no espírito, porque somos espirituais, e os espirituais não vivem na prática das obras da carne, porque são espirituais, mas lá eles são carnais. Paulo diz que os carnais não discernem o que é espiritual. Por isso, meu irmão, você que tem problema porque hoje está nesta visão com seus parentes, com a sua família, você que é desprezado como eu também sou, chamado de carnal, de desigrejado, de falso profeta como eu sou chamado, e de anticristo e outros adjetivos, não se preocupe, não se incomode. Eles fazem isso porque vivem na carne, vivem a julgar, vivem a condenar o seu próximo. Mas nós não, amamos eles, cada vez mais amamos eles. É por isso que eu peço aqui, divulgue, compartilhe. Você já foi alcançado, mas eles precisam ser alcançados. Quem sabe eles possam ter também esse entendimento que temos, vir pelo ouvido. Quem sabe chegou o momento, chegou a hora, como chegou a minha hora, como chegou a sua hora. Nós amamos e ficamos fazendo como Paulo fez. Paulo disse assim: eu oro por vós para que tenhais entendimento. E é isso que nós fazemos, pedimos a Deus, que eles tenham também o entendimento. Então, se você gostou, dê um like. Se você gostou, divulgue, compartilhe. Faça um comentário. Coloque nas suas redes sociais, no Instagram, no site, sei lá. Eu não entendo muito disso. Divulgue, compartilhe. Beijo no seu coração, um forte abraço. Eu termino dizendo que nós do Evangelho Eterno amamos vocês.